Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Borges do Migramundo, começando mais uma live sobre o auxílio emergencial. Essa é uma iniciativa do Migramundo, junto com a Missão Paz, a Defensoria Pública da União. No último dia 9, nós fizemos uma primeira live, que foi no Instagram, para tentar entender e atender a série de dúvidas que vinham aparecendo sobre o auxílio emergencial, que os imigrantes que residem no Brasil também têm direito, mas isso não estava necessariamente claro, então o Migramundo começou todo um trabalho de tentar ajudar essas pessoas a entender esse direito que elas têm, e que não estava claro e tudo mais, e aí surgiu a ideia, junto com a Missão Paz, a Defensoria Pública da União, e com a Patrícia Nabuco Mattucelli, pesquisadora em ciência política da USP, que atualmente está morando na Suíça. Ela trouxe essa ideia para a gente achou bem bacana e resolveu encampar, e a gente teve um retorno bem bacana sobre isso. A gente teve uma primeira live, então, pelo Instagram no último dia 9, um pouquinho antes do feriado, que contou com a participação do João Chaves, da Defensoria Pública da União, e dando continuidade a essa série de lives, a gente vai conversar hoje com a advogada Lívia Lence. Ela trabalha na parte jurídica da Missão Paz, que é uma entidade de referência na acolhida, na orientação a imigrantes, não só em São Paulo, mas também fora de São Paulo. E eu vou adicionar a Lívia neste momento, só um minutinho. Adicionando a Lívia. Oi, Rodrigo. Lívia, você está, tudo bem? Tudo bem, e você? Perfeito, então. Já reforcei um pouquinho, né? Essa é uma live que visa trazer informações, tirar dúvidas sobre a questão do auxílio emergencial, que é algo de primeira necessidade para muitas pessoas que moram aqui no Brasil, né? Sejam brasileiros, sejam imigrantes. E eu queria que você começasse falando um pouquinho rapidamente sobre a Missão Paz, o trabalho que é feito, o trabalho que você faz lá, e depois a gente já pode entrar para as perguntas. Lembrando que a gente está fazendo hoje pelo Facebook, a ideia é que a gente consiga disponibilizar essa transmissão no YouTube depois e também no próprio canal do Migramundo no Facebook para poder ser consultada novamente depois. Tá ótimo. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Boa noite a todos e todas. A ideia hoje, então, é isso, a gente tirar algumas dúvidas que já foram enviadas por e-mail sobre o auxílio emergencial. Espero que isso ajude a acalmar algumas angústias que a gente tem visto se repetir por aí, por uma demora no recebimento do valor, por uma demora numa resposta sobre o deferimento ou não do pedido. Enfim, então, nosso objetivo hoje é ajudar um pouco nesse sentido, tanto para diminuir essas angústias, quanto para tornar essa questão do auxílio emergencial, o acesso a ele mais fácil e mais claro. Bom, então, falando um pouquinho da Missão Paz, né, como o Rodrigo falou, eu sou advogada, eu trabalho na Missão Paz já há quase 3 anos como assessora jurídica. O meu trabalho lá é de dar orientação jurídica para migrantes e refugiados sobre qualquer tema legal. Então, desde questões de regularização migratória, passando por questões trabalhistas, até questões cíveis, por exemplo, de pessoa que está com uma dívida e não consegue pagar, ou teve um problema com alguma empresa que estava prestando serviço. Então, eu lido com um pouquinho de tudo. A Missão Paz é uma organização aqui em São Paulo que faz atendimento de imigrantes e refugiados e faz acolhimento também, porque nós temos uma casa de acolhida já há muitos anos, há muitas décadas, na verdade, né? A Missão Paz, ela surgiu em 1940 para fazer o acolhimento de imigrantes italianos na época, e com o tempo esse trabalho foi se expandindo, e hoje a gente tem aí uma variedade muito grande de nacionalidades e de pessoas em situações migratórias diferentes. Nós contamos com uma série de serviços, além da casa de acolhida, que de fato recebe as pessoas, elas passam alguns meses morando lá, para garantir que elas vão conseguir se colocar melhor aqui em São Paulo, se encontrar melhor, ter um respiro, né, até conseguir encontrar um trabalho, poder pagar o próprio aluguel e sobreviver por conta própria. Nós também temos serviços
de atendimento jurídico, documentação, saúde, mediação para vagas de trabalho, encaminhamento para cursos. Nós temos cursos de português tanto na Casa do Migrante quanto nos serviços da missão para pessoas que não estão acolhidas na casa. Temos o serviço social, que atualmente é o que mais tem trabalhado, e ainda temos uma assessora de advocacy que faz um trabalho incrível aí pelo Brasil, tentando garantir o acesso a políticas públicas para migrantes e refugiados, além também de toda uma produção de conteúdo através da Web Rádio Migrantes, da revista Travessia, dos diálogos do SEM, enfim, então nós temos aí uma gama bem grande de atividades. Só para vocês, então, para quem não conhece, conhecer um pouquinho mais da missão. Acho que é isso. Perfeito. Então, Nívia, vamos já partir então para as perguntas, né? Vamos sem muita demora, para o pessoal poder. Acho que são várias questões, aí a gente não perde muito tempo. Dá para responder outras questões aí. A gente vai fazer um pequeno resgate sobre. Porque apareceram algumas dúvidas iniciais, né? Em relação a. As pessoas sem CPF podem receber o título, cadastro individual e tal. Então, acho que a gente pode começar por esse pequeno bloco de perguntas que a gente recebeu. A gente recebeu dezenas de perguntas nos últimos dias, algumas até que vieram depois da live do dia 9, então acho que vale a pena a gente dar uma repassada. Então, primeiramente, pessoas sem o CPF, elas podem receber o auxílio emergencial? Não tem como acessar o auxílio emergencial sem o CPF. O CPF, ele é um registro necessário, é ele que vai dar, ele vai ser a base de tudo, é ele que vai dar acesso à conta, à poupança digital, se for necessário, é através do número do CPF que a pessoa vai ser avaliada para receber o benefício ou não. Então, não tem como fazer o pedido sem fazer o CPF antes. A boa notícia é que dá para fazer o CPF de maneira remota, né? Para quem não tem o CPF ainda, você consegue fazer isso através do e-mail. A gente não vai entrar em detalhes agora, mas depois a gente vai disponibilizar no site do Migramundo todas as informações de como fazer esse CPF, o primeiro CPF, então para quem não tem, e também como regularizar o CPF através dos caminhos digitais, aí, dos meios digitais. Existe também a possibilidade de fazer o CPF na Receita Federal, nos Correios e na Caixa Econômica Federal. A Receita Federal, no momento, não está fazendo atendimento para CPF, para fazer o primeiro CPF, eles só estão fazendo atendimento com hora marcada, e então a pessoa que não tem o CPF ainda não vai conseguir acessar o serviço da Receita diretamente. Dá para fazer isso pessoalmente nos Correios e também na Caixa Econômica, mas diante do momento que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia, de todas as recomendações de isolamento e distanciamento social, a gente recomenda que só procurem pessoalmente os serviços se realmente for necessário, se você realmente não conseguir resolver essa questão de maneira remota. A gente oferece ajuda para quem precisa, se precisar depois, se quiser entrar em contato com a gente, tirar mais dúvidas sobre como fazer isso, se tiver tentado, não tiver conseguido, enfim, existem uma série, diversas organizações da sociedade civil no Brasil inteiro que continuam fazendo atendimento, né, de maneira remota também, por WhatsApp, por telefone, por Skype, por e-mail, que podem auxiliar vocês com essas informações e como fazer esse CPF, como regularizar esse CPF à distância. Então, só procurem os serviços presencialmente se for realmente necessário. Até como uma forma de prevenção, de proteção ao próprio coronavírus, correto? Isso, exatamente. Perfeito. Então, o cadastro, no caso, ele é individual? Duas pessoas da mesma família podem fazer? Como é que é a questão aí? Podem. O cadastro ele é individual, ele não é familiar. Tá? Existe um número limite de pessoas que podem receber o benefício por família, então são 2 pessoas por família que preencham os critérios, né, acima de 18 anos, os critérios de tipo de trabalho, os critérios também de renda familiar mensal, renda per capita. Mas, se existirem 2 adultos que preencham todos esses critérios, é importante que esses 2 adultos façam o preenchimento do cadastro, se ainda não estiverem cadastrados no CadÚnico ou não receberem o Bolsa Família, então que essas 2 pessoas façam o cadastro para fazer a solicitação. O que é importante nesse momento? Que vocês façam esse cadastro
acompanhando um ao outro, para garantir que as informações fornecidas vão ser exatamente iguais, tá? Incompatibilidade nas informações, então, por exemplo, se a mãe coloca o CPF do filho menor como um dependente dela, e o pai coloca o CPF, e tem algum erro no CPF, ou então a mãe indica o pai como parte da família, mas o pai não indica a mãe, isso vai dar incompatibilidade de dados, e isso pode gerar um atraso ou até mesmo uma recusa no recebimento do auxílio, tá? Então é importante que vocês façam esse preenchimento com muito cuidado para garantir que as informações vão estar corretas e iguais nos dois cadastros. Perfeito, Lívia. Vamos voltar então a um assunto que, embora todo mundo já tenha falado em outras na live anterior, tenha falado nos materiais que o Migramundo já produziu, mas refugiados e imigrantes, eles têm direito a esse auxílio emergencial? Quem pode receber esse benefício? Acho que vale a pena a gente fazer esse resgate. Tá, a gente recebe muito essa dúvida, e sim, tem. Migrantes e refugiados, em qualquer situação migratória, têm direito ao recebimento do auxílio, tá? No Brasil, a gente tem uma Constituição que não diferencia, que não possibilita a discriminação entre nacionais e não nacionais. Para além disso, a gente tem uma lei de imigração muito boa, em vigor, que também garante o acesso igual, tanto a migrantes quanto a brasileiros, a todos os benefícios e serviços sociais do poder público. Então, sim, vocês têm. É importante destacar que a pessoa que está no Brasil e que não tem documento ainda, que ainda não conseguiu regularizar sua situação migratória, também consegue ter acesso ao benefício, basta ter o CPF. E o CPF não é um documento que você faz com base na sua situação migratória, são coisas distintas. O CPF, ele foi criado inicialmente para que as pessoas pudessem pagar impostos. Então, é uma forma de... Então, mesmo pessoas que não moram no Brasil, que não são brasileiros, mas que por algum motivo recebem alguma renda do Brasil, elas conseguem fazer CPF morando fora. Então, o CPF ele é um documento que você consegue acessar, independente da situação migratória, basta você apresentar um documento do seu país de origem, né, um documento de identidade oficial ou passaporte, e você consegue fazer o CPF, tá? Como eu tinha falado antes, também vai ser possível fazer o CPF por e-mail, para migrantes e refugiados, pessoas em situação de refúgio, não vai ter problema, vocês vão conseguir acessar isso, a não ser que a pessoa não tenha nenhum documento de identificação. Aí sim ela vai ter que se apresentar presencialmente. Mas tirando isso, todo mundo tem acesso, preenchendo os demais critérios, não se preocupem, não há tratamento discriminatório entre migrantes e refugiados e nacionais brasileiros. Perfeito, Lívia. Acho que vale a pena a gente fazer esse resgate. Sempre. E agora já entrando numa pergunta que é um pouco mais específica, que no caso, fruto da reforma trabalhista que teve em 2017, 2018, não lembro exatamente, acho que foi 2017, que criou a questão do contrato intermitente. E há migrantes que trabalham sob esse regime. Quem trabalha com contrato intermitente tem direito ao auxílio? Então, o auxílio, ele é dado para pessoas, né? A gente até depois pode repassar todos os casos em que ele é aplicável. Mas a lei, quando ela fala do acesso ao auxílio, ela fala do trabalhador formal ativo. Essa pessoa não pode ter acesso ao benefício, por quê? Porque ela está recebendo salário, então, em tese, ela não precisaria dessa nova fonte de renda. A gente tem um problema com o trabalhador intermitente, né, com o contrato de trabalho intermitente, que o trabalhador fica à disposição da empresa, enfim, do empregador, e ele é chamado a trabalhar quando é necessário. Então, quando a empresa precisa dele. Isso significa que se ele não trabalha, ele não recebe, ele não tem um salário base, ele vai receber pelo tempo trabalhado, e pode ser que em um mês ele trabalhe pouquíssimas horas, e pode ser que ele, num mês, trabalhe todas as horas. Pensando justamente nessa situação do trabalhador intermitente, é que se falou na lei em trabalhador formal ativo. Então, o trabalhador que tem contrato de trabalho intermitente e que não está sendo convocado para o trabalho, ele vai ser considerado um trabalhador formal inativo. Ele é formal porque ele tem registro em carteira, ele segue as regras da CLT, ele tem o registro em carteira, tem o registro no INSS, mas
ele não está trabalhando no momento porque ele não está sendo convocado. A gente está vivendo, então, aí uma situação geral no país, né, de quarentena, de isolamento social, as lojas, os comércios, enfim, os serviços não estão funcionando, a maioria das empresas está trabalhando de maneira remota, então esses serviços acabam esses trabalhadores acabam sendo menos convocados para trabalhar e acabam sofrendo com isso. Então, pensando nisso, sim, o Congresso incluiu essa possibilidade do trabalhador intermitente solicitar o auxílio e receber. Ele só precisa estar inativo no sentido de não estar sendo convocado para o trabalho. Combinado. Valeu, Lívia. E no caso, outra dúvida que apareceu para a gente é: a pessoa recebe o Bolsa Família e o marido está anexado ao cadastro que foi feito. E essa pessoa está desempregada. Ela pode receber os R$ 600 ou apenas a pessoa que está beneficiada do Bolsa Família? Como é que funciona nesse caso quando você tem uma pessoa que recebe Bolsa Família e outra pessoa que está desempregada? Tá, então assim, o Bolsa Família, ele é um programa social familiar. Ele considera toda a composição familiar para determinar quanto aquela família vai receber. Então, ela vai levar em consideração o marido ou a esposa que está desempregado, ele vai levar em consideração a pessoa que está trabalhando, a quantidade de filhos. Quem recebe o Bolsa Família vai receber automaticamente o auxílio emergencial, desde que o auxílio emergencial seja num valor superior ao valor do Bolsa Família. São dois benefícios que não vão ser cumulativos, então vai ter que se optar por um deles. Via de regra, o valor do auxílio emergencial é mais alto do que o valor do Bolsa Família, então isso tem acontecido de maneira automática, né? A pessoa para de receber o Bolsa Família e no mesmo dia que ela recebia, ela vai passar a receber o auxílio emergencial. E aí esse auxílio emergencial vai ser calculado com base no número de adultos dentro da casa que precisam do benefício. Então, né, voltando, tem aquele limite de 2 adultos por família, de 2 beneficiários por família. Então, muito provavelmente, nessa situação, os 2 estando desempregados, eles vão receber cada um uma cota de R$ 600. O que ajuda assim, muito no atual momento, né? Exato. Só é importante a gente lembrar que aqui eu estou dando informações gerais baseadas em poucas informações recebidas quando a gente está falando de casos concretos. Então, não dá para eu dar certeza sobre o recebimento ou não do auxílio, porque eu precisaria ter em mãos mais informações para fazer essa análise, tá? Então, com as informações que a gente tem aqui, aparentemente, me parece que essa família preenche os critérios para receber as 2 cotas. Pode ser que isso não aconteça por algum outro fator do qual eu não tive conhecimento. E só antecipando uma coisa que a gente vai dar o recado no final da live também, a Lívia vai deixar o e-mail da Missão Paz, onde dúvidas mais específicas poderão ser tiradas diretamente com ela, melhor contextualizadas, e aí fica muito mais fácil de poder ajudar. Isso, exatamente. Aí no final a gente fala um pouquinho mais sobre isso e eu falo quais são as informações necessárias para poder auxiliar todo mundo por e-mail. Perfeito. É uma dúvida que chegou tanto por e-mail quanto agora pelo chat aqui no Facebook. Como proceder se a pessoa, se o beneficiário, né, seja imigrante ou não, como é que ele recebe se ele não tem conta na Caixa Econômica Federal? Tá, então assim, você não precisa ter conta na Caixa para receber o auxílio. Se você tiver conta em algum outro banco, no momento do cadastro, você vai poder indicar a conta direitinho, passando todos os dados, muito cuidado no preenchimento dessas informações, para garantir que você está passando todas as informações corretamente, e aí sim você vai conseguir ter acesso ao benefício, mas não é necessário ter conta na Caixa, tá? Pode ser em qualquer banco. Se por algum motivo você não tiver conta em nenhum banco, então a Caixa está fornecendo uma conta digital que você vai poder ter acesso através do aplicativo Caixa Tem, e aí você consegue fazer transferências, acho que são até 3 transferências para outras contas, também pode fazer o saque e pode fazer pagamento direto de contas através do aplicativo. Então, existem essas 3 possibilidades de recebimento, ou através de uma conta da Caixa, ou através de conta em qualquer outro banco, ou através dessa conta digital, que também é da Caixa, mas vai ser acessada através do aplicativo. Só uma coisa, uma informação importante, esse aplicativo que você tem acesso à conta digital não é o mesmo aplicativo do cadastro,
tá? O aplicativo do cadastro é para quem não tinha nem cadastro único, nem recebia Bolsa Família, e o aplicativo para acesso à conta digital é outro, ele chama Caixa Tem. Muito cuidado com os aplicativos fraudulentos, depois a gente coloca também no site do Migramundo a foto direitinho do aplicativo, exatamente como encontrar o nome correto, para que vocês tenham a garantia de que vão baixar o aplicativo certo. Perfeito. Igor, vamos voltar então à questão do CPF, porque é o principal documento para se fazer o cadastro no auxílio emergencial e tudo, e apareceram várias dúvidas em relação ao CPF. Teve até uma querela judicial aí que está em curso, que tinha tirado a obrigatoriedade, mas voltou a obrigatoriedade do CPF, então, sim, na realidade, continua sendo necessário o CPF. Então, então a pessoa tem que ter o CPF regularizado. Você até já falou que dá para ser feito tudo isso por e-mail e tudo mais, né? Então, alguma coisa mais para falar sobre isso? Alguma coisa que você pode acrescentar para quem está chegando agora? Tá, então vamos retomar. Como a gente já tinha falado no começo da live, como o João também já falou na live anterior, mas é importante reforçar, para ter acesso ao benefício é preciso ter o CPF, não existe alternativa para isso. Precisa fazer o CPF. Se você não tem o CPF, vai precisar fazer, e ele precisa estar regular. A gente teve uma notícia na semana passada de que o Tribunal Regional Federal tinha suspendido a exigência de regularidade do CPF para acesso ao auxílio emergencial. Já essa semana a gente teve a notícia de que o STJ derrubou essa decisão. Então, por enquanto, a regularidade do CPF é sim exigida para garantir o acesso e o recebimento do benefício. O que acontece? Muitas pessoas estão relatando que fizeram a regularização do CPF, estavam com o CPF irregular, fizeram a regularização pelo e-mail, pelo site da Receita, e mesmo assim não estão conseguindo fazer o cadastro no site, né, ou no aplicativo. A Receita Federal falou que pode demorar alguns dias para que essas informações de regularização do CPF cheguem ao sistema da Caixa. Eu sou péssima com tecnologia, eu não vou saber explicar como essas coisas se cruzam, mas é isso. Um sistema vai alimentar a informação no outro e pode demorar alguns dias para que isso aconteça. Então, é preciso ter paciência e continuar tentando. O que você pode fazer para ter certeza que o seu CPF já consta como regular no sistema da Receita Federal? Entrar no site da Receita e colocar lá, fazer esqueci o nome, mas enfim, verificação do CPF. Você verifica, coloca o seu CPF, coloca a data de nascimento, ele vai dizer qual é a situação do CPF. Se constar lá como CPF regular, ótimo, seu problema foi resolvido, agora é só esperar que essa informação chegue no sistema da Caixa para que você consiga fazer o cadastro. Um outro problema muito, muito frequente, e isso já era frequente muito antes de toda essa questão da pandemia, da suspensão dos serviços, que é erro nos dados cadastrais no sistema da Receita Federal. Então, muitas pessoas vão fazer o CPF e tem alguma informação errada nos dados cadastrais. Pode ser um erro de grafia no nome, um erro de ordem. Erro de ordem no nome acontece muito em caso de imigrantes e refugiados, porque geralmente o CPF é feito com o passaporte, e aí muitas vezes as pessoas não entendem o que é o primeiro nome, o segundo nome, enfim, por uma questão de diferenças culturais e de dificuldades com outras línguas, isso acaba ficando trocado nos dados cadastrais. Então, isso também vai gerar um problema na hora de você fazer o cadastro. Nome de mãe, muitas pessoas, quando vão fazer o cadastro do CPF, não indicam o nome da mãe, ou não é exigido o nome da mãe, porque é uma informação que não consta no passaporte. E aí, na hora que vai fazer o cadastro no site ou no aplicativo da Caixa, coloca o nome da mãe, só que essa informação não consta no CPF. Então, todas essas incompatibilidades de dados vão gerar dificuldade na hora de você fazer o registro, o cadastro no sistema da Caixa. Então, é importante garantir que os seus dados cadastrais estão corretos no CPF e que eles estão atualizados. Isso também você consegue acessar de maneira remota. Se precisar fazer uma atualização de dados, dá para fazer remotamente. E, de novo, a gente vai disponibilizar essas informações de como fazer isso
num artigo do Rodrigo no site do Migramundo. Perfeito. Teve uma dúvida que apareceu bastante nos últimos dias, principalmente pessoas que conseguiram fazer o cadastro, só que até o momento não conseguiram receber, né? Não tiveram resposta ainda. Parece que o pedido está em análise e tudo, e outras pessoas que se inscreveram já no dia 8 e ainda estão em análise. Por que acontece essa demora? É uma dúvida que tem sido muito recorrente, né? Gera muita insegurança sobre os migrantes, então o que fazer nesses casos, né? Porque começa a bater o desespero em um certo momento, né? Então, sim, o claro. que fazer nesses casos? Infelizmente, esperar. Não tem nada que a gente possa fazer nesse momento para acelerar a análise desses pedidos. O que acontece é que essa demora ela está acontecendo para todo mundo, tá? Então tem relatos de brasileiros imigrantes exatamente com o mesmo problema. Não é que seja bom, mas enfim, é menos mal que não esteja havendo qualquer tipo de distinção ou discriminação entre imigrantes e brasileiros. Todos estão tendo acesso ao mesmo direito, mas também estão enfrentando os mesmos problemas. Isso não é bom, mas, enfim, pelo menos a gente tem aí uma situação de igualdade, né? Seria pior se a gente estivesse tendo alguma dificuldade específica para migrantes e refugiados. Precisa aguardar, precisa ter paciência. O prazo inicial era de 5 dias, para análise do pedido, era de 5 dias úteis, a partir do dia 9 de abril. Ontem, né, eu fiz a contagem, ontem foi o 7º dia útil, porque a gente não conta os finais de semana e nem os feriados. A gente teve feriado da Páscoa, na Sexta-feira Santa, e hoje também é feriado no Brasil. Então, ontem foi o 7º dia útil, contado a partir do dia 9. Então, a gente ainda não está tão fora desse prazo ainda. Eu sei que isso não diminui a angústia, isso não resolve o problema, eu não estou tentando justificar de maneira nenhuma o atraso dessa análise, mas é que, infelizmente, a gente ainda não tem resposta para como solucionar esse problema. A Caixa anunciou, não sei se foi ontem ou anteontem, enfim, ela anunciou esses dias que esse prazo de 5 dias, foi ontem, que esse prazo de 5 dias indicado inicialmente, que está no site, eles falam que é um prazo de até 5 dias para análise do pedido, era uma estimativa e não um prazo definitivo. Então, a resposta é justamente essa. O que a gente precisa também entender é que o fato do benefício estar aprovado não significa necessariamente que o dinheiro já está disponível. Existe um calendário para a disponibilização desse valor, que segue o calendário do Bolsa Família, que segue o calendário para as pessoas que estavam já registradas no cadastro único, segue um calendário de acordo com o mês de aniversário de cada pessoa, enfim, então não é que estando aprovado o benefício, você já vai ter acesso direto a ele, tá? Depois a gente também coloca essas informações no site, porque são detalhes bem específicos, enfim, então fica melhor visualizar isso em imagem, ao invés de ficar só falando aqui na live. Mas infelizmente é isso. Eu queria poder dar uma informação melhor e mais concreta, mas por enquanto a espera é a nossa única saída. A gente, né, nós da sociedade civil, junto com a DPU, estamos acompanhando essa situação toda, dia a dia. A gente tem visto o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue pedir para o governo. Vários pedidos e recomendações já foram feitas, tanto pela sociedade civil quanto pela Defensoria Pública, para melhorar essa situação, mas infelizmente é um tempo que depende menos da gente e mais do governo. Certo. Vamos passar então para um outro bloco de perguntas que a gente vem recebendo, que é em relação ao preenchimento do cadastro, eventuais erros e tudo mais. A pessoa percebeu que, por algum motivo, até pelas informações desencontradas que existem em relação à questão do auxílio emergencial e tudo, que levou algumas pessoas a preencherem de forma errada o cadastro, o que fazer nesse caso? Por exemplo, a pessoa já recebeu a notícia de que o auxílio foi por algum motivo negado. Nesse caso, já teve esse retorno, é possível, de alguma forma, retificar os dados, refazer o cadastro? Sim, é possível fazer uma nova solicitação, e nessa nova solicitação você tem que indicar os dados corretos. Não tem como fazer retificação de dados de um pedido que já está em análise.
Quando você preenche o formulário, você está preenchendo ali o cadastro, no final de tudo, antes de você confirmar, ele pede para você rever os dados, para ter certeza que as informações estão corretas, porque você não, e ele avisa, você não vai ter como retificar essas informações depois. E é isso, não tem como. Uma vez confirmado o cadastro, você só consegue refazer e retificar as informações quando a primeira análise tiver sido feita e o pedido for indeferido, perdão. Então, não tem como fazer isso durante esse período de análise, mas, tendo uma negativa do pedido, você consegue se cadastrar novamente, com muita atenção e muito cuidado para garantir que as informações estão corretas, para não gerar esse problema de indeferimento por incompatibilidade de dados, e aí você vai ter mais chance de receber o auxílio emergencial, preenchendo todos os critérios e estando com todas as informações corretas. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando de cadastro e tudo mais, documentos como o antigo RNE, que é hoje o atual Documento Nacional de Registro Migratório, o Protocolo da Solicitação de Refúgio, são documentos válidos para o auxílio emergencial também, correto? Embora Sim. não tenha essa informação muito clara no próprio aplicativo. Sim. O que acontece? Na verdade, quando você faz o registro do auxílio emergencial e você já indica que tem uma conta bancária para recebimento, você sequer precisa indicar um documento de identificação. Você não precisa colocar lá o RG, o RNM, nada. Você só usa o CPF, é a única informação que ele pede, além de dados como nome de mãe, telefone, data de nascimento, enfim, familiares que moram com você, essas outras informações. Mas você não precisa indicar o documento. Você só precisa indicar o RG ou o número de documento de identificação pessoal quando você precisa da Caixa, perdão, quando você precisa da poupança digital, da conta digital da Caixa para receber, ou seja, quando você não tem uma conta própria bancária. Nesse momento, o campo é descrito como RG. Mas esse campo, ele não discrimina e ele não faz nenhum tipo de verificação. Não é que se você colocar um número diferente do que é o número padrão do RG, ele não vai aceitar. Ele aceita qualquer número e o campo não é limitado. Então, mesmo o número de protocolo, que é um número bem longo, bem extenso, você consegue utilizar. Então, quando precisar fazer a conta poupança, pode indicar nesse campo do RG o RNM, o protocolo de solicitação de refúgio, e para quem não tem documento no Brasil, para quem está no Brasil ou em situação migratória irregular, ou ainda está naquele período de prazo de estado do visto, né, o visto de visita, ou visto temporário, enfim, para quem não tem o documento migratório no Brasil, basta colocar o número do passaporte ou o número do documento de identidade oficial do país de origem. Então, você pega a sua carteira de identidade do país de origem, vai ter o número de identificação, você pode usar esse número também. Tá? Então, não tem, apesar do campo dizer RG, ele não discrimina nesse sentido. Inclusive, existe uma recomendação da própria Defensoria Pública para uma adequação no aplicativo da Caixa para não mostrar apenas, ele coloca aqui o seu CPF, colocar outros documentos que sejam válidos, correto? Isso. A recomendação da DPO no sentido de não ter a exigência do RG, porque isso vem gerando confusão dentro das comunidades de pessoas migrantes e refugiadas. Espero que essa adequação seja feita rapidamente para diminuir essa confusão. Mas, de qualquer forma, o fato dele pedir o RG não é um impeditivo, né, do campo está indicando o pedido de RG, não é um impeditivo para que as pessoas acessem, as pessoas que não possuem RG, ou seja, as pessoas que não são brasileiras, acessem o benefício. É possível com esses outros documentos. Perfeito. Bom, então, entre os motivos que podem levar ao não conseguir se registrar no sistema são vários, né? Então, a gente já pode passar para os casos mais específicos, né? Então, por exemplo, quando foi um caso que chegou para a gente de um código que é usado para verificação e que eventualmente esse código não chega, né? O que pode ser feito nesse caso? Assim, o código de verificação, no momento que você está fazendo o cadastro para o pedido do auxílio emergencial, você indica um número de celular e você recebe um código nesse número. É com esse código que você consegue dar continuidade ao cadastro. Eu não recebi relatos de pessoas com problema no recebimento deste código, né, neste primeiro momento, mas recebi relatos de pessoas que não estão, que quando tentam verificar a situação do processo,
preenchem o número do CPF, então já fizeram cadastro, já confirmaram, estão aguardando uma resposta. Aí querem verificar a situação do pedido, querem ver se já está em análise, se já foi aprovado ou reprovado. Precisa entrar, então, de novo no site ou no aplicativo, colocar o número do CPF, e aí o sistema vai enviar um código para o número de celular que estava vinculado àquele CPF no momento do cadastro. Então, o relato que a gente recebeu de algumas pessoas é que as pessoas não estão conseguindo receber esse código para verificação. A minha sugestão é, continuem tentando. Eu sei que não é uma resposta muito, muito útil, né? Mas, enfim, continuem tentando, tentem em horários diferentes, os aplicativos, eles estão dando problema, eles estão sobrecarregados, a gente está lidando com uma situação muito atípica, a gente está contando muito com a tecnologia nesse momento. Eu não sei se as pessoas têm percebido, mas mesmo a internet de casa, ela tem variado muito a qualidade, justamente porque tem muita gente acessando ao mesmo tempo, porque a gente está fazendo tudo de maneira remota. Então, é natural que esses problemas aconteçam. O que é preciso, então, é continuar tentando, e se por acaso o problema persistir, você realmente não está recebendo o código naquele telefone que estava vinculado ao CPF no momento do cadastro, eu sugiro primeiro que você ligue no 111, que é um número que foi disponibilizado para tirar dúvidas, para pedir informações, não é um número para cadastro, tá? Não é um número que você pode utilizar para fazer cadastro do pedido, mas você pode ligar para tirar dúvidas e pedir mais informações sobre o auxílio emergencial. Então, entre em contato através desse telefone 111 para entender o que está acontecendo e o que você pode fazer. Me parece muito mais um problema técnico do que alguma outra questão. Certo. Aproveitando que a gente está falando, então, sobre o aplicativo da Caixa, então, alguns erros, então, aparecendo algumas perguntas sobre um erro que o aplicativo apresenta na hora de acessar, né? Então, por exemplo, uma pessoa que a mãe tem um auxílio emergencial aprovado, já se cadastrou no aplicativo da Caixa, mas ela não consegue abrir a conta digital. Em alguns casos, foi aberta, pelo menos a previsão era essa, de que se abrisse uma conta digital gratuita, que essa pessoa poderia movimentar a conta. Isso. Ou então casos do aplicativo que não funciona, e onde o pedido novamente esse aplicativo da Caixa o RG. Então, essa bateria de perguntas aí, algumas você já preparou previamente. Como proceder nesse caso, Olivia? Tá, então vamos lá. Só explicando um pouquinho, então, mais uma vez, como funciona essa conta digital. Para as pessoas que não têm conta em banco, o recebimento do valor do auxílio vai se dar através dessa conta digital da Caixa Econômica Federal. Essa conta ela vai ser acessada através desse aplicativo que nós já falamos, que chama Caixa Tem, e que depois nós vamos disponibilizar as informações por escrito para garantir que as pessoas vão acessar o aplicativo correto. Esse aplicativo não é o mesmo aplicativo utilizado no cadastro, tá? Ele é um aplicativo diferente, que ele era um aplicativo que já existia para clientes da Caixa, que agora ele está sendo utilizado por muito mais pessoas, o que significa que também ele está sofrendo uma sobrecarga, e ele está apresentando uma série de problemas, e esses relatos têm sido registrados pela imprensa todos os dias. Quem tem o dinheiro na poupança social digital pode pagar as contas, pode fazer 3 transferências gratuitas por mês e vão conseguir fazer saque também de acordo com o calendário do governo. O que é importante lembrar? Essa conta digital, ela fica no nome do beneficiário que foi cadastrado. Uma das perguntas que a gente recebeu, não deu para ter certeza, mas, enfim, o que pareceu é que a pessoa estava tentando, a mãe era beneficiária, ele estava tentando fazer a conta no próprio nome, não no nome da mãe. Isso não vai ser possível. A conta ela vai ser sempre no nome da pessoa beneficiária do auxílio. Então, tem que tomar esse cuidado. A gente tem recebido, então, todos esses relatos de pessoas com dificuldades. Eu imagino que a Caixa esteja fazendo, né, que o setor de tecnologia da Caixa esteja fazendo os ajustes necessários para comportar essa demanda muito maior que surgiu de repente, porque era um aplicativo que já existia.
A minha sugestão se você tem o aplicativo, e essa, na verdade, nem é uma sugestão minha, é uma sugestão da Mônica, assistente social da missão, ela disse que isso funcionou com várias pessoas, se você tem o aplicativo, você não está conseguindo acessar, quando você loga, você não consegue fazer transferência, está tendo alguma dificuldade com o aplicativo Caixa Tem, desinstala e instala de novo. Não atualiza, desinstala ele completamente do celular e instala novamente. Para muitas pessoas, isso funcionou. Não perguntem por quê, eu não entendo de tecnologia, eu não sei como isso funciona, mas é aquela história de ter que... você já reiniciou o computador quando alguma coisa para de funcionar? E é isso, a gente tem que, às vezes, reiniciar os programas. Outra coisa, tentar em horários diferentes. Não tentar sempre no mesmo horário, sempre de manhã, né? Durante o dia, o sistema vai ficar mais sobrecarregado porque é o momento que as pessoas estão acordadas. Então, se você tem possibilidade, tenta acessar isso também à noite, de madrugada. É possível que nesse momento tenham menos pessoas acessando e aí fique mais fácil de mexer nesse aplicativo e de conseguir a resposta que você precisa. Tá? Então, são essas pequenas coisas. Mas, no geral, e aí é muito difícil a gente falar isso, porque é mais difícil ainda para quem está do outro lado ouvindo, mas é preciso ter paciência neste momento. Pedir paciência é quase injusto quando a gente está falando, né, de pessoas que precisam desse dinheiro para sobreviver, para alimentar suas famílias, para pagar as contas, para pagar o aluguel, mas enfim. Infelizmente, a gente está lidando com uma situação muito atípica, a gente está dependendo da tecnologia, e esses erros vão acontecer, essas dificuldades elas vão existir. A gente precisa ir trabalhando, a gente precisa da garantia de que o governo federal está fazendo a parte dele de dar todo o suporte tecnológico, de correr atrás para fazer esses ajustes, para fazer essas correções nos sistemas, mas a gente vai ter que trabalhar um pouco essa paciência também, por mais difícil que seja, por pior que seja, porque tem coisas que estão fora do nosso poder, estão fora do nosso controle, e entrar em pânico nesse momento é a pior coisa que a gente pode fazer, né? O pânico, ele não só te desequilibra emocionalmente, como ele também traz uma série de malefícios para o sistema imunológico. A gente está vivendo aí uma pandemia, uma questão de saúde, a gente precisa tentar manter a saúde em dia. O que eu sugiro para muitas pessoas que estão nessa situação, que já estão numa situação de urgência para receber, que já não estão mais conseguindo, não tem mais dinheiro para comprar alimento para sua família, busquem também ajuda da sociedade civil. Existem muitas organizações, muitos projetos de alimentação, de fornecimento de cestas básicas acontecendo. Busquem informação sobre como acessar esses projetos, como se inscrever, como receber, peçam ajuda. A gente está vivendo um momento em que a gente mais do que nunca precisa se unir como comunidade, independente de religião, de crença política, de nacionalidade, a gente tem que se unir e ajudar uns aos outros. Sem isso, a gente não vai conseguir sair da situação que a gente está. Então, eu me sinto super mal de falar isso, né, de pedir paciência em relação a esses problemas, porque eu sei que as pessoas precisam desse dinheiro para ontem, elas precisam disso para alimentar os seus filhos, para se alimentar, para garantir as contas pagas, enfim, por uma série de motivos. Mas é isso, se você está numa situação de extrema necessidade, ainda não teve resposta do auxílio emergencial, busque ajuda de outras formas. Não tenham vergonha, não tenham medo de pedir ajuda, né? As redes sociais, elas estão aí para isso também. A gente consegue acessar muita gente através das redes sociais. Tem muitas organizações da sociedade civil que estão fazendo um trabalho de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade nesse momento. Então, busquem essas informações, não se deem por vencidos. Acho que isso é o principal. Perfeito, Lívia. Obrigado aí pelas orientações. Retomando algumas das dúvidas que a gente recebeu nos últimos dias, né, inclusive hoje. Lembrando que vai ser disponibilizado depois, Lívia, assim que você puder, me escreve pelo WhatsApp mesmo o seu e-mail para a gente já poder disponibilizar aqui no chat. Uhum. E aí você já começa a receber esses casos que são mais específicos, né? Sim. Tá certo? O que surgir de dúvida, assim, de coisas muito específicas, a gente vai precisar de mais informações para analisar, então o melhor é entrar em contato através do e-mail, e aí, eventualmente, eu entro em contato depois por telefone para esclarecer algumas questões. Perfeito. Tem aqui algumas perguntas em relação ao caso de pessoas que colocaram,
que colocaram a conta de um outro banco para receber, só que até agora não receberam. Por exemplo, a gente recebeu de um caso do Itaú, então a pessoa colocou o nome colocou o nome do Itaú e a conta do Itaú, e até agora não recebeu. Né? Tem alguma outra forma de verificação? Como é que funciona nesse caso? É assim, de acordo com o calendário de disponibilização dos valores do auxílio emergencial, as primeiras pessoas a receber seriam as pessoas que tinham conta na Caixa. Então, vai ter mesmo uma diferença entre quem tem conta na Caixa e quem tem conta em outros bancos. Mas, para além disso, tem também os calendários próprios, né? Você precisa verificar exatamente em qual situação você se encaixa, mas o fato de você ter conta em outro banco não influencia em nada o recebimento ou não do auxílio, tá? A conta ela é indicada para que você receba esse valor. Ela vai alterar a data de recebimento, mas ela não altera a resposta do recebimento do auxílio, se você vai receber ou não. Isso não influencia. Acho que uma das perguntas que a gente recebeu também era se tinha problema indicar, né, conta de outro banco, se isso influenciaria na decisão do recebimento, né, no deferimento ou indeferimento do pedido. Não tem problema, tem que indicar a conta bancária que você tem, isso facilita muito a sua vida. Hoje, com os aplicativos dos bancos, a gente também consegue fazer essas movimentações direto pelo celular ou pelo computador, então tá correto. Se você tem conta em algum banco, indique essa conta no momento do cadastro para que você possa receber o auxílio emergencial diretamente lá. Não vai ser feita nenhuma verificação se você tem dinheiro na conta ou não, se você está devendo para o banco ou não. Essas informações, elas são confidenciais, o governo não vai acessar esse tipo de informação para verificar se você preenche os critérios ou não para o recebimento do auxílio. Ele vai utilizar aqueles outros critérios, fazendo uma análise do CPF da pessoa e de dados do Cadastro Único e do Bolsa Família, quando a pessoa estiver cadastrada nesses dois programas. Mas só isso, não se preocupem. Se você, por enquanto, não recebeu o valor ou não recebeu uma resposta, é justamente por conta de todos os outros problemas que a gente já falou, mas não por conta da conta no banco. Certo, Lívia, a gente já está caminhando para o final aqui. Apareceu uma dúvida no chat, que eu acho que vale a pena a gente dar uma reforçada e tudo mais. Tem algum serviço público ou alguma instituição, etc., que está fazendo, que está ajudando presencialmente ou não, ou de forma online, os imigrantes ou outras pessoas que não têm tanto acesso assim à tecnologia para esse cadastro? Que é uma dúvida que tem aparecido em relação principalmente à população em situação de rua. Teve o caso, por exemplo, da paróquia de São Miguel Arcanjo, na Moca, do padre Silvio Lancelotti, que ele organizou de uma forma bem improvisada, mas dentro do possível, 2 computadores com pessoas cadastrando os moradores em situação de rua para recebimento do auxílio emergencial. Vocês na Missão Paz, vocês têm conhecimento de algum serviço público oferecendo isso, ou realmente, quando é oferecido hoje, está sendo pela sociedade civil? Olha, eu não vou dar uma resposta definitiva, porque é uma informação que eu não tenho. A gente pode, eu me comprometo a verificar isso e depois a gente pode passar essa informação através do site do Migramundo. Do que eu conheço, do que eu sei até o momento, não existe nenhum serviço público fazendo esse papel de cadastramento e de acesso a computadores e a celulares com aplicativos para você fazer o pedido, o cadastro do auxílio emergencial. As organizações da sociedade civil que atendem imigrantes e refugiados têm trabalhado principalmente de maneira remota, mas elas estão, né, o acesso a elas tem sido por WhatsApp, por telefone, então as pessoas têm conseguido acessar esses serviços, inclusive eu já fiz alguns cadastros, as assistentes sociais da missão têm feito isso com frequência, têm tirado dúvidas, enfim, estão auxiliando as pessoas ainda que de maneira remota. No momento, a gente está vivendo essa situação de quarentena, em que o governo do estado de São Paulo está pedindo para as pessoas ficarem em casa, e muitos outros governos, né, por todo o país estão fazendo a mesma coisa, estão seguindo esse mesmo caminho, então os serviços estão fechados, infelizmente. Mas é possível, sim, acessar ajuda dessas organizações de maneira remota, por telefone, por e-mail. Então, não só, né, reforçando, e até um pedido que o João fez na última live, eu reforço, não busquem esses serviços presencialmente, vamos evitar ficar circulando pela cidade à toa.
Eu sei que é muito difícil para quem não tem acesso à tecnologia, mas muitas vezes você pode pedir um telefone emprestado, fazer uma ligação, pedir para alguém descobrir o número de telefone da organização que você conhece ou de alguma outra organização, fazer uma busca no Google, enfim, é aquele momento que a gente precisa pedir ajuda para as pessoas próximas. Com todos os cuidados, né, do distanciamento social, mas é um momento de pedir ajuda mesmo. Se a Missão Paz está disponível para dar esse tipo de auxílio, né, a gente tem um e-mail específico para receber pedidos nesse momento, depois eu também posso passar, a gente disponibiliza isso, a gente tem um telefone para contato também, e aí todas as demandas que chegam vão ser repassadas para os profissionais adequados. Então, se for uma demanda jurídica, eles vão passar para mim, se for uma demanda relacionada ao auxílio emergencial, provavelmente vai ser passado diretamente para as assistentes sociais, e aí a gente entra em contato com as pessoas para auxiliar nesse cadastro ou no que mais for necessário. Mas é isso, do meu conhecimento, no poder público, não existe esse serviço. Eu sei que hoje o CRA está funcionando, mas eu confesso que eu não sei se ele está funcionando para fazer esse tipo de cadastro. Precisaria verificar também com o pessoal do CRA, com a Sávia, né, que é a coordenadora, e a gente pode passar essa informação depois diretamente no site do Migramundo. Me comprometo a levantar isso. Perfeito. Só complementando uma coisa que a Lívia falou, essa situação que a gente vive, assim, de alguns terem acesso à tecnologia, outros não, lembra um pouco que a gente vivia, sei lá, final dos anos, um pouco no meio dos anos 90, que algumas pessoas tinham telefone em casa, outras não, aí você pedia ajuda para um, para outro. Dentro das limitações que a gente vive hoje, de tecnologia, das limitações de mobilidade e tudo mais, a solidariedade nunca foi tão necessária, até para compensar essa série de lacunas sociais, jurídicas, governamentais, de políticas públicas que existem, correto? Sim, exato. Eu brinco que o terceiro setor, o meu sonho é que um dia ele deixe de existir, né? Porque o terceiro setor ele existe para preencher esses espaços que o poder público não alcança, que o poder público não está preenchendo, e fazer serviços que deveriam ser do poder público e que não estão sendo feitos. Eu espero que um dia a gente chegue num ponto em que as organizações da sociedade civil não sejam mais necessárias, porque o poder público está, de fato, fazendo o seu trabalho. Enquanto isso não acontece, é isso, vamos contar com as organizações que fazem esse tipo de trabalho, mas também uns com os outros. É importante pedir ajuda, é importante oferecer ajuda. Se você tem o celular, se você tem a tecnologia, se você tem esse acesso, verifique se as pessoas que estão à sua volta não têm, se elas precisam de ajuda, como você pode auxiliar. Isso, é o momento da gente ser solidário e da gente, de fato, dar apoio um para o outro, para a gente conseguir passar por toda essa situação da melhor forma possível e voltar, assim que for possível, à normalidade. Perfeito. Uma última dúvida que apareceu aqui pelo chat, que provavelmente é uma coisa que pode até que desperte o interesse de outras pessoas, como colaborar, né, nesse caso, com a Missão Paz, com o Migramundo, com outras instituições, né, que não está muito claro que tipo de contribuição pode ser, né? No caso, o Migramundo é um site jornalístico, então as contribuições que a gente busca são muito mais no caráter de produção de conteúdo, né, de conteúdo informativo. No caso da Missão Lívia, como é que as pessoas podem ajudar? Seja como voluntária, com doações, como é que funciona? Tá, no momento a gente está recebendo doações, tem informação sobre isso no Facebook da missão e no site também. Quem quiser pode entrar em contato também através do e-mail da comunicação para organizar essa possibilidade de doação. E tem também o telefone da missão, com horários específicos de atendimento, porque, né, os nossos funcionários também estão trabalhando em escalas específicas, mas tem um telefone da missão que as pessoas podem ligar para pedir informação. A gente pode disponibilizar tudo isso no final da live para que as pessoas tenham acesso e consigam entrar em contato. Mas a gente está recebendo doação e a gente está fazendo distribuição de cesta básica e ajudando as pessoas que a gente costuma atender, né, o nosso público, dentro das possibilidades atuais. Mas é isso, seguimos fazendo o nosso trabalho, ainda que né, não de maneira tão completa e tão normal, mas a gente está aí. O que precisar, Perfeito. seguimos Lívia, dando já coloquei apoio. Bacana. Já coloquei o e-mail do Migramundo, no e-mail geral de recebimento de pautas, sugestões, outras questões que apareçam, tá? O e-mail geral é esse, blogmigramundo@gmail.com. Assim que Tá? acabar a live, a Lívia vai disponibilizar também o contato dela, né, da Missão Isso. Paz.
E, para encerrar, Lívia, mais alguma coisa que eu gostaria de repassar, alguma coisa que talvez não tenha ficado muito, você gostaria de reforçar, enfim, Eu considerações acho que finais. bom, considerações finais importantes para o nosso público, que é o público, né, de pessoas refugiadas, imigrantes ou pessoas que trabalham com esse público. Reforçando uma informação que o João já passou também na live anterior, e quem não assistiu a live do João, eu recomendo que assistam, porque tem muita informação importante que a gente não trabalhou hoje, então assistam, porque são discussões complementares. Mas reforçando, no momento, a Polícia Federal suspendeu todos os seus atendimentos. Então, não está tendo nenhum tipo de regularização migratória. Eles não estão atendendo para fazer documento, para fazer renovação de documento. Pensando nessa situação, pensando em proteger as pessoas que eles atendem e também os próprios funcionários da Polícia Federal, então suspendeu-se os atendimentos e também foram suspensos todos os prazos relacionados à migração. Então, se o seu documento está para vencer ou já venceu durante esse período, não se preocupe. Ele é considerado válido durante todo esse período em que os serviços estão suspensos. Se você é turista, estava aqui dentro do prazo de estada e não está conseguindo voltar para o seu país, não se preocupe, se o seu prazo de estada já venceu, isso não vai ser considerado, né? A Polícia Federal está levando em consideração o fato de que nós estamos numa pandemia e suspendeu esse prazo também. Então, não precisa fazer nada para fazer a renovação desse prazo de estada, tá? É uma preocupação que a gente tem recebido bastante, de pessoas, o meu documento vai vencer, e a Polícia Federal não está atendendo, como é que eu vou fazer? O meu documento venceu, eu vou ter acesso ao auxílio emergencial? Vai, não se preocupem. Nesse momento, a gente está vivendo uma situação de emergência, a gente precisa pensar no que é mais urgente, que é sobrevivência, é conseguir colocar alimento dentro de casa, é conseguir manter a saúde, é conseguir ter acesso ao sistema de saúde quando necessário, ter acesso às informações importantes, todas essas questões migratórias que sempre foram muito caras para nós e que sempre geraram muita preocupação, nesse momento nós consideramos como uma preocupação secundária. Então, não se preocupem com isso, não é hora de pensar nisso. Quando a situação voltar à normalidade, a gente volta a trabalhar as questões migratórias. Por enquanto, fiquem tranquilos, os documentos estão todos considerados como válidos. Para além disso, então, né, reforçando essa questão, nós estamos sim vivendo uma situação muito difícil, nós estamos vivendo uma pandemia, o mundo inteiro passa por isso junto. É importante seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde em relação aos procedimentos de higiene, em relação ao distanciamento social. A gente, infelizmente, tem ouvido de muitas pessoas que, isso não é nada, isso não vai me atingir, eu não vou pegar, isso é doença de tal tipo de pessoa. Não é uma doença que atinge todo mundo. E apesar de, a princípio, ela parecer uma doença democrática, porque ela pode atingir qualquer pessoa, ela não é. Porque a gente não vive num mundo, a gente não vive num país de igualdade em que todos têm acesso ao mesmo tratamento, que todos estão nas mesmas condições de saúde. Então, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão com dificuldade para se alimentar, que não têm acesso a um sistema privado de qualidade de saúde, que estão utilizando mais o SUS, e o SUS já estava sobrecarregado antes, agora mais ainda, essas pessoas vão ter mais dificuldade ainda para se recuperar, eventualmente, de uma infecção por coronavírus, né, pelo Covid-19. Então, é preciso, sim, reforçar todos os cuidados de saúde, de higiene, lavar as mãos com frequência, não levar a mão ao rosto, evitar abraçar pessoas, não encontrar pessoas que não moram com você, que não são da sua família. Se você tem a possibilidade de ficar em casa, fique em casa, não vá trabalhar. A gente sabe que tem muitas pessoas que não podem se dar ao luxo de fazer isso. Então, para quem pode trabalhar de casa, é importante fazer isso para proteger as pessoas que não podem. Quanto menos gente na rua, menos risco de infecção as pessoas que precisam estar na rua terão. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar no outro. É difícil ficar trancado em casa, é muito difícil, é angustiante, é difícil quando você está com um monte de gente da família, é difícil quando você está sozinho, mas, enfim, é algo necessário agora para a gente garantir a saúde de todos, para a gente garantir que o SUS vai conseguir atender todo mundo. E é isso, assim, o que a gente tem visto é que é uma doença que trata
a desigualdade, que só aumenta a desigualdade social. Então, vamos cuidar, porque a gente sabe que, né, a gente tem uma população muito grande no Brasil, de brasileiros e de imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade. Então, são essas pessoas que correm um risco maior de terem a doença de uma maneira mais grave ou de não conseguirem se recuperar. Então, vamos pensar uns nos outros, vamos pensar na gente mesmo e tentar seguir essas orientações sempre que possível. Perfeito, Lívia. Só respondendo mais duas perguntinhas que apareceram aqui. Essa live vai ser disponibilizada na timeline do Migramundo, no Facebook. Então, para quem está chegando agora, vai poder ver toda a discussão novamente. E a ideia é, caso a gente teve um probleminha com a live do João, o vídeo acabou perdido, mas a gente está compilado de perguntas e respostas sobre o auxílio emergencial. Vão incluir questões que tratamos hoje e questões foram tratadas no dia 9. Então, esse material vai estar em texto, de uma forma bem concisa, bem direta. Então, quem tiver as dúvidas vai poder consultar esse grande guia de perguntas e respostas. A live vai ser publicada novamente vai ficar disponível aqui no Migramundo, no Facebook, e também, se der tudo certo, vai estar disponível no canal do Migramundo no YouTube, que é um canal que a gente já existia e vai ser novamente alimentado agora. Tá certo? Lívia, muito obrigado aí pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo, pelas informações, e esperamos contar contigo aí em próximas conversas aí. Rodrigo, eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. Eu queria só aproveitar essa parte final, eu sei que a gente já estourou o tempo, mas eu só queria agradecer todas as pessoas que trabalham comigo. Esse não é um trabalho que eu faço sozinha. Se eu tenho todas as informações é porque eu tenho toda uma rede de apoio, de troca de informação, de suporte no trabalho. Então, eu queria agradecer de maneira muito específica as assistentes sociais da Missão Paz, a Mônica, a Simone e a Josi, que contribuíram com perguntas, mas também com muitos esclarecimentos para que eu pudesse trazer essas respostas para vocês. Agradecer ao João, que é o João da DPU, que é um parceiro de trabalho, colega, mas também amigo, que também deu um suporte aí, a gente tem trabalhado muito junto. Agradecer todos os colegas da Missão Paz, em especial as pessoas que estão trabalhando na Casa do Migrante, que estão garantindo que as pessoas que estão acolhidas na casa estejam seguras e não precisem sair. Agradecer a todos os apoiadores da missão e também agradecer aos nossos parceiros de outros estados, aos meus colegas de trabalho, com quem eu troco muito e que sem eles eu com certeza não teria todas essas informações para passar aqui. E agradecer mais uma vez você pelo convite e pela oportunidade de estar aqui e conversar com o pessoal, tirar as dúvidas, enfim, tentar diminuir um pouco essa angústia. E aproveitando também para agradecer a confiança que tanto a Missão Paz quanto a DPU, todo o público que acompanha o Migramundo deposita na página, né, nesse site, que se não for o único, é um dos únicos que tem o foco específico na temática da migração, usa o jornalismo como ferramenta de esclarecimento sobre as migrações. Então, agradecer a dezenas de colaboradores que ou traduzem textos, ou colaboram com material. Agradecer especialmente as 3 pessoas que estão mais fixas na equipe do Migramundo, que é a Antonella Pulcinelli, a Maria Broto e a Maria Eduarda Esteves, e outras pessoas que venham a chegar, que estão querendo contribuir, né, para essa tarefa maluca que é de trabalhar com informação no momento onde a informação é super importante, sim, mas ela também é utilizada para fins escusos. Então, fica o agradecimento aí por todos que colaboram com o Migramundo, seja com conteúdo, seja compartilhando esse conteúdo, seja dando suporte para esse trabalho que é tão importante hoje. Então, mais uma vez, obrigado a todos, e lembrando que é bem provável, quase certo, que outras lives vão ser feitas, inclusive sobre o tema do auxílio emergencial, estão a ser confirmadas ainda essa semana, então fiquem atentos às páginas do Migramundo que as novidades vão chegar, tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite.